tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ateliê Maria Ju. Eu sou a G Correia, professora de costura criativa, e hoje vou ensinar vocês a fazerem uma bolsa sacola, mas que é um pouquinho diferente. E eu já vou logo mostrando a peça, essa bolsa sacola aqui, olha que coisa mais linda. Bolsa sacola a gente não tem muito o que inventar. A única diferença é que aqui o fechamento dela não é feito através daquele fiozinho, é feito através aqui, ó, dessa alça de mão. É ela que vai fazer o fechamento aqui no ilhós e a posição do ilhós também muda. Mas vai estar tudo explicadinho na aula do jeito que vocês sabem, que eu gosto de fazer e do jeito que vocês gostam também. Eu fiz esses detalhes aqui na frente, né, para fazer um composê aqui de cores. Eu achei que ficou muito legal. Lógico que você pode fazer liso, você pode colocar uma alça aqui na frente para fazer uma diferença, você pode também colocar a aplicação, o que você quiser. Essa peça aqui eu já tinha feito há muito tempo e postado lá no Instagram, mas nunca fiz a aula dela. Então vocês me pediam sempre, vira e mexe, eu recebia mensagem com o print lá da foto que eu tinha postado no Instagram da bolsa. E aí hoje eu resolvi fazer para vocês. É uma bolsa muito gostosa de fazer, simples, vocês vão ver aí. Dá para ganhar muito dinheiro com ela. Essa alça aqui de mão, eu acho que ela fica um charme, assim, fica bem diferente, fica super bonitinha. E tem também, né, a alça de ombro para você carregar a bolsa. Ela tem um tamanho ótimo, cabe muita coisa dentro. Aqui a parte do fechamento é por botão. E olha só como ela é bem espaçosa, daí é só você abrir e colocar as coisas aqui dentro. Fica muito linda, eu coloquei também bailarinas aqui embaixo para ficar mais chique ainda. Essa bolsa aqui eu fiz no sintético Duna, tanto no preto quanto no cor-de-rosa é o sintético Duna, que você encontra no site. Vou deixar aqui para vocês o nosso site, que tem todos os materiais. O forro dela é no cetim dublado. E além disso, eu tenho meu parceiro de ferragens, que é Cerzanete. Gente, ferragens igual a ele não existe. São as melhores. O banho é aquele banho que não descasca, não escurece, fica lindo. E olha só que linda que fica a peça quando a gente capricha aqui nas ferragens. Essa daqui não vai muita coisa não, tá, gente? É bem pouquinho coisa, não tem zíper, não tem nada. Então vocês vão ver aí que fica até mais econômico para vocês adquirirem as ferragens para fazer essa peça linda aqui. Bolsa sacola eu não costumo estruturar, porque eu acho que o legal dela é ela ficar mais molinha, mas aqui embaixo sim, a gente tem que estruturar. Usei o recouro. O recouro você encontra no site e tem também lá no nosso parceiro, que é a Cami Tecidos. Tanto recouro como cola de contato, sintéticos, tem tudo lá. Então eu deixo o arroba aqui na descrição do vídeo. Sempre os parceiros ficam aqui na descrição, para vocês poderem entrar no Instagram, entrar em contato e saber todos os produtos que eles têm. E antes de começar a aula, eu vou pedir para vocês, não custa nada, se inscreve no canal, deixa o like, se quiser compartilhar aí com os grupos de costura, compartilha que a gente vai gostar. Não custa nada, gente, só um dedinho aí no inscrever-se já tá valendo. E no like também, porque isso ajuda o nosso crescimento. Bom, agora sim, vamos então para a videoaula desta maravilhosa aqui. Bom, então eu tenho aqui os cortes da minha bolsa, tanto no principal quanto no forro. Então aqui tá o corpo da minha bolsa, que eu cortei 2 vezes no principal e 2 vezes no forro. O forro, como vocês podem ver, ele é cortado um pouco menor, porque nós vamos colocar essa tira de acabamento aqui na parte de dentro, que é onde vai o ilhós, tá? Então o forro, ele é um pouco menor mesmo, porque nós vamos acrescentar medidas nele. Aqui eu tenho também o fundo, tanto no principal quanto no forro. Eu cortei e eu arredondei com o cone de linha, eu marquei aqui a curva e arredondei os 4 cantinhos. Vou achar também os 4 meios, tá? Vou achar os meios aqui e os meios aqui também, tanto do principal quanto do forro. E aqui os 2 suportes de alça, que vai ficar a meia argola. Só tá faltando aqui o corte das alças, que nós vamos fazer depois. Bom, agora eu estou aqui com uma das partes do corpo da bolsa e eu vou colocar uma aplicação aqui, que são essas tiras. Isso aqui é totalmente opcional, tá? Se você não quiser colocar nada, não precisa. Ou se quiser colocar tira de alça pronta, pode pôr. Ou alguma aplicação de desenhos, como flores, coração, o que você quiser, tá? Ou senão você não faz nada. Então eu tenho aqui 3 tirinhas, 2 mais estreitas e uma mais larguinha. O que que eu fiz? Eu passei cola de contato e dobrei, colando dessa forma. Isso nas 3 partes, tá? Aí agora eu vou colocar uma fita dupla face aqui atrás das 3 partes e eu vou colar aqui na frente da minha bolsa, né, do corpo da minha bolsa. Eu vou colar aqui
para poder passar a costura. Fica mais fácil colar, porque daí a gente sabe que tá retinho, que vai ficar bem certinho. Daí você posiciona do jeito que você quiser. Como eu falei, isso daqui é opcional. Se você não quiser fazer nada nessa bolsa, já pode passar para a próxima fase. E aí, agora eu vou colar e passar a costura aqui. Pronto, então olha só, eu costurei aqui este detalhe. E agora eu vou reservar um pouquinho essa parte, porque nós vamos mexer com o fundo antes de darmos continuidade aí no corpo da bolsa. Então, aqui o fundo, como eu falei, eu já arredondei os cantinhos usando o cone de linha para arredondar, mas você pode usar também régua ou qualquer outra coisa que você tenha aí que você queira. Só que daí as medidas às vezes mudam, tá? Porque a gente muda a curva, muda, né? Então, as medidas também. Mas eu vou ensinar vocês a conferirem, então não tem problema. E achei os meios aqui, tanto da largura quanto do comprimento. Eu achei os meios. O que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar o vivo e nós vamos aplicar o vivo aqui nesse fundo sem forro mesmo, somente no principal. Então, olha só, peguei uma tirinha aqui, um pedacinho do meu sintético, de 3 a 4 centímetros mais ou menos de largura. Vou posicionar bem aqui no meio, onde tá a marcação do piquezinho do meio. Vou costurar até a metade, o ponto da minha máquina tá no número 4. E agora eu tenho aqui um vivo plástico, você pode usar tanto o plástico ou você pode encapar também esse vivo. Eu vou usar o plástico mesmo, e aí eu vou colocar no meio, né, onde tá aquela marcaçãozinha do pique, e vou contornar aqui o meu fundo, somente isso. É só emparelhar o corte do vivo com o corte do material e vir contornando, olha só. Bem tranquilo. Se o seu vivo for um plástico muito duro, porque isso aí depende muito de fabricante, depende muito da qualidade aí do seu vivo, você pode aquecer ele um pouquinho antes de colocar. Então, você pode deixar ou ele no sol, ou pode aquecer também com um secador, né? Que daí ele já vai ficar um pouquinho mais mole e fica mais fácil de você aplicar esse vivo aqui. Então, olha só, eu contorno o fundo aqui bem certinho, ainda não vou estruturar, tá? Vou deixar pra estruturar depois. E aí você aplica, então, esse vivo. Eu gosto de usar esse calcador aqui fininho, porque eu acho que fica melhor, mais fácil pra colocar. Tem gente que se adapta melhor ao calcador de vivo. Eu particularmente não gosto, mas aí você faz suas tentativas e veja o que você acha melhor. Então, aqui agora é só aplicar esse vivo até chegar lá onde a gente começou. Bom, então agora o meu fundo já está com o vivo aplicado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar novamente aqui as duas partes do corpo da minha bolsa. E aí, o que eu faço? Eu coloco frente com frente e eu vou costurar primeiro uma lateral antes de costurar a outra, porque daí nós vamos conferir a medida aqui se vai dar certinho. Então, vou passar uma costura agora para fechar aqui essa primeira lateral. Costurei, então, olha só como é que ficou. Agora, eu vou pegar aqui o fundo, e lembra que nós achamos todos os meios? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meio da lateral e vou clipar aqui, olha só, essa costura aqui com o meio. E aí, eu vou clipar a volta toda até chegar do outro lado pra conferir a medida aqui dessa peça pra ver se tá certinha. É como eu sempre falo, isso aqui a gente faz a primeira vez, tá? Porque depois a gente já vai ter a medida certinha dela, daí é só cortar do tamanho que a gente mediu, tá? Isso daqui é necessário porque, como eu falei, às vezes a curva você pode fazer ela um pouco mais aberta, um pouco mais fechada, e isso vai dar diferença. Então, eu vou clipar aqui até chegar do outro lado e já mostro pra vocês. Bom, então eu clipei agora aqui o fundo e eu cortei essa daqui um pouco maior justamente pra mostrar pra vocês como que a gente faz, que é diferente, por exemplo, de canal de zíper e fole, tá? Então, o que acontece? Eu não posso tirar somente de um lado, eu tenho que tirar
o excesso dos dois lados. Então, por isso que eu falei que na hora de clipar, você tem que colocar a costura aqui no centro, para que a gente ache o outro centro aqui do outro lado. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou pegar um dos espelhos e vou marcar aqui minha margem de costura. Então, olha só, passou um pouquinho aqui do meio, tá vendo? Aqui tá meu pique e aqui é aonde eu vou fazer o corte. A mesma coisa eu faço deste lado. Então, vou passar um pouquinho aqui do pique, vou cortar, ó, vou marcar aonde eu vou cortar, certo? Então, aqui eu preciso cortar os dois, olha só, um pouquinho maior do que aonde está o meu pique, pra gente poder costurar e na hora que fechar aqui com a costura, ele vai ficar certinho aqui no pique do meio, senão a bolsa fica torta, certo? Então, por isso que eu preciso clipar bem certinho aqui. Eu vou conferir se aqui tá no centro mesmo, porque às vezes sai um pouquinho do lugar. E aí, estando tudo certinho, né, estando tudo no lugarzinho, tudo certinho, eu marco, então, os dois lados. Aí, eu vou cortar, eu vou fazer um risco aqui, eu vou cortar e vou costurar agora esse outro lado aqui. Bom, então aqui eu já cortei o excesso e antes de eu fechar essa parte, o que que eu vou fazer? Eu vou rebater essa costura. Então, eu vou lá na minha máquina, vou jogar aqui essa costura para o lado e vou passar aqui, ó, em linha reta uma costura para rebater. Depois, eu fecho este lado aqui, fecho e faço a mesma coisa. Eu vou rebater a costura, mas aí eu vou rebater por dentro aqui. Como é uma bolsa grande, dá tranquilamente para fazer, tá? Então, eu vou primeiro rebater aqui a costura, para depois fechar aqui a outra lateral. Então, agora, ó, eu estou rebatendo primeiro esse lado aqui da costura. Meu ponto agora está no 4,5. Eu vou rebater aqui até lá embaixo. Agora sim, eu vou fechar este outro lado, vou deixar aqui bem certinho. Venho aqui na máquina, faço um retrocesso inicial. E costuro agora aqui essa outra lateral. Aqui, se você quiser, até antes de rebater este lado aqui, né, depois que você costurar, confere novamente lá no fundo para ver se tá tudo certinho, porque senão você pode, né, ainda mexer. Depois que rebate, daí já fica mais complicado. Então, se quiser nessa hora pegar o fundo e clipar novamente a parte de baixo, pode ser que, né, às vezes pode dar alguma diferencinha. Então, você fazendo isso, você tira completamente a chance de erro. E aí, é só abrir. Entro aqui na máquina, agora eu não consigo mostrar pra vocês, mas eu vou entrar aqui na máquina e vou passar uma costura aqui por dentro pra rebater. Bom, então as duas laterais fechadas e rebatidas, antes de colocar o fundo, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o suporte aqui da meia argola. Então, eu tenho aqui o pedacinho aqui do meu sintético. Eu cortei aqui na diagonal essas beiradinhas, ó. Eu tirei uns cantinhos assim na diagonal. E o que que eu vou fazer? Eu coloquei uma fita dupla face. Eu tinha feito um risquinho aqui por dentro para marcar o meio. Olha só. E aí, eu vou dobrar aqui, ó, até o meio. Pode passar cola de contato também, se você preferir. Ou usa fitinha dupla face. E aí, aqui aonde tem esse corte, eu coloco bem em cima da onde eu fiz o risquinho. Pra não ficar aquela pontinha aparecendo na hora que a gente dobrar esse suporte aqui com a meia argola. Tá vendo que ele fica um pouquinho pra dentro? As pontinhas, ó. Fica um pouquinho pra dentro. Agora, eu vou pegar a minha meia argola e vou passar aqui por dentro, olha só. Vou dobrar aqui e dobrar aqui. Aqui eu coloco outra fita dupla face pra poder fechar certinho o nosso suporte. Ele vai ficar assim, olha só. Ele vai ficar assim, fechadinho. Eu coloquei aqui dois clipezinhos pra segurar.
E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma outra fita dupla face aqui atrás. E eu vou colar aqui, bem aonde a gente rebateu a costura, na parte de cima. E eu vou dar 6 centímetros aqui, pra colocar esse suporte aqui da meia argola, tá? Por que que eu vou dar 6 centímetros? Porque aqui vai ainda essa parte aqui de cima vai o ilhós, nessa parte de cima toda aqui. Então, aqui vai ficar um espaço que a gente precisa deixar pro ilhós pra não ficar muito acúmulo de costura e de acessórios em si, né? Então, eu coloco mais ou menos 5 a 6 centímetros de distância, ó, da pontinha aqui do meu suporte pra baixo, olha só. Então, aqui, 6 centímetros, vou colar com a fita dupla face e vou costurar aqui esse suporte da meia argola. Bom, então, eu colei aqui o suporte e agora eu vou entrar aqui na minha máquina pra costurar. E coloco agora o suporte do outro lado aqui dessa mesma forma. Bom, então agora que os suportes da meia argola já estão costurados, aí sim nós vamos pegar aqui o fundo e vamos clipar aqui no principal, aqui no corpo da bolsa, pra gente poder costurar. Lembrando que aonde tem o acabamento do vivo é a parte das costas da bolsa. Então, a gente vai clipar na parte das costas da bolsa. Acha os meios, tá? Então, coloca aqui costura com costura, dá um pique desse lado, um pique desse outro lado, e aí é só colocar meio com meio, clipar e passar a costura aqui na volta. Bom, tudo encaixadinho aqui o fundo, então eu vou começar a costurar. Eu gosto de prender os meios primeiro, então eu faço aqui umas costuras nos meios, para não correr risco dessa peça andar, né, sair um pouquinho do lugar ou o clips escapar e a gente perder, né, a colocação dos meios, que aí a bolsa fica torta. E agora eu começo a costurar, eu geralmente começo aqui pela parte de trás, então, ó, começo a passar a costura aqui, o ponto da minha máquina está no número 4, nessa hora, e aí agora a gente vai costurando, ó, vai tirando os clips, ela tá com as medidas bem certas, então vai encaixar tudo certinho. Se precisar, ó, usa aqui um alicate por causa das curvas, né, então fica às vezes mais fácil você puxar aqui com o alicate. Mas é bem tranquilo pra fechar, porque as medidas estando certinho, não tem erro, não tem ruga, não tem nada, vai dar tudo certinho. É só você emparelhar aqui o corte, né, do corpo da peça com o contorno dela aqui no vivo. Se você não quiser colocar vivo, também não precisa, mas eu acho que o vivo, ele facilita muito, né, ele serve como um guia, né, pra gente costurar, pra gente fechar, principalmente por causa das curvas. Então, se você não tem o costume de usar vivo, tem dificuldade, vai treinando, porque é só treinar que você vai dominar o vivo. Ó, curvinha, tá vendo? Bem certinho. Por isso que eu gosto de já costurar antes essas partes aqui do meio e das laterais, que daí eu tenho mais segurança pra fechar essa peça, porque eu sei que eu não vou perder o meio e as costuras laterais, que é o mais importante, né? Senão essa bolsa sai totalmente do eixo e vai ficar torta. Então, às vezes, você tem aí uma peça que entortou, não sabe o porquê. Muitas vezes é isso, né? Na hora de costurar, o sintético andou, porque ele anda, o clips escapou, e aí sua peça perdeu a posição ali do meio. Já tô terminando aqui de fechar. Ela não tá estruturada, então não tem dificuldade nenhuma pra fechar, ó. Bem tranquilo mesmo. Última curvinha aqui. E pronto, ó. Como vocês podem ver, tudo encaixado perfeitamente, sem dobra, sem ruga, sem nada. Fundo, então, costurado. Olha só. Agora eu vou desvirar essa peça. Eu vou colocar uma fonte de calor, porque eu não quero que ela marque.
Então, eu vou esquentar um pouquinho essa peça aqui, vou desvirá-la do avesso e a gente vai começar a mexer agora no forro. Bom, então eu estou aqui com as partes do meu forro, né? A parte aqui dos espelhos, né? Do corpo da bolsa, o fundo, que também eu já arredondei e achei os meinhos. E aqui as duas tiras que vão dar acabamento nesse forro. Então, eu vou começar por elas, tá? Eu vou costurar essas tiras aqui em cima. Então, eu vou colocar direito com direito. E vou passar uma costura aqui, de fora a fora, nas duas partes. Aqui assim. E vou passar, então, a costura aqui nas duas partes. Pronto, costurado, então, aqui as duas faixas do nosso forro. Se quiser colocar bolso, a hora é agora. Já coloca um bolso aqui, se você quiser. E a gente precisa pensar no fechamento dela, tá? Eu vou fazer o fechamento com botão de imã. Vou usar este botão de imã aqui, ó, que ele é achatadinho. Tá vendo? Ele fica, ó, bem fininho, mas você pode usar o outro comum também, não tem problema. É que como eu tenho esse daqui, eu quero usar esse pra fechar essa bolsa. E a gente vai precisar fazer uma lapela, né? Uma abinha pra posicionar esse botão aqui. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um pedaço de sintético. Peguei aqui um pedaço do meu sintético. Colei aqui um papel sulfite do tamanho que eu quero que fique essa abinha, tá? Então, vai ficar deste tamanho aqui a minha abinha. Esse papel sulfite, ele vai ser o guia de borda pra gente poder fazer o virado aqui. Então, olha só. Ele é que vai definir o tamanho da minha abinha. Então, olha só. Ele vai ficar, toda essa parte branca aqui, que é o papel sulfite, é o tamanho da minha aba. Então, pra mim, tá bom esse tamanho aqui, desse jeito que tá. E aí, o que que eu fiz? Eu colei esse papel sulfite aqui. E o meu sintético, ele tem que estar maior pra gente poder fazer a borda. Então, o que que eu fiz? Passei cola de contato aqui em toda a bordinha, tá vendo? Tanto no sulfite quanto no sintético. E vou fazer o virado aqui. Ó, vou começar a fazer o viradinho aqui. E faço isso 4 vezes. A gente vai precisar de 4 partes dessa daqui pra poder colocar aqui o nosso botão. Então, eu vou dobrar, vou fazer aqui o viradinho. Bom, então, fiz o viradinho aqui das minhas abinhas. E aí, eu coloquei, né, um lado do botão, aqui, ó. Um em cada abinha. E as outras duas ficam assim, lisas. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou unir uma com a outra. Você pode até colar, se você quiser, colocar uma fitinha dupla face também. E vou passar uma costura contornando aqui essas abinhas, ó. Então, eu vou colocar assim, avesso com avesso. E passo, daí, a costura aqui na beiradinha. Costurei as duas abinhas, então. E aí, agora, o que que eu preciso fazer? Eu achei o meio, então, eu dobrei aqui, achei o meio do meu forro e descosturei aqui bem na parte do meio pra encaixar justamente esse fecho aqui, tá? Esse botão que vai fechar a nossa bolsa. Essa distância aqui é muito relativo, depende muito, assim, da abertura que você quer deixar na sua bolsa, se você quer deixar ela mais fechada, mais aberta. Mas, geralmente, eu deixo assim, ó, depois de fechado, eu deixo mais ou menos aqui uma distância de uns 8 centímetros, aí depende muito da bolsa, por isso que eu falei que vai depender do modelo. Pra você não errar, fecha ele assim, ó, deixa ele fechadinho, pra você não correr o risco de costurar ele errado, tá? Então, aí aqui, eu vou encaixar aonde eu descosturei também, aqui no meio. Vou encaixar. Aqui, ó, encaixei. Então, ele vai ficar assim. E aí, você vê qual que é o tamanho que você quer deixar de abertura da sua peça, tá? Você pode escolher aí, pode deixar ela mais fechada, mais abertinha. Aí, vai do seu gosto. Colocou aqui, viu a distância, abre. E aí, é só costurar. Olha só, vira aqui e passa a costurinha aqui fechando, tanto esse lado quanto esse outro aqui. Então, eu costurei aqui o nosso botãozinho, né, a nossa lapelinha do botão, e eu rebati também a costura. Olha só, eu já rebati, virei aqui, tá rebatido. Agora, nós vamos fazer assim como fizemos no principal.
Vou colocar aqui frente com frente, alinha certinho aqui essas duas costuras, ó, alinha bem bonitinho aqui, costura aqui primeiro, e aí nós vamos fechar um lado e vamos fechar o outro. Como a gente já conferiu o principal, então a gente já sabe qual que é a medida certinha aqui desse espelho. Mas, se você não mediu, daí vai ter que pegar o forro aqui, o fundo, e vai ter que clipar de novo aqui na lateral para vocês poderem acertar a medida. Se tiver que cortar, aí vocês vão ter que cortar dos dois lados, tá? Porque a gente já tem o botão aqui centralizado. Então, antes de colocar o botão, já verifica se essas medidas estão batendo, tá certinha. A minha tá, né? A minha já tá certinho, que vai encaixar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou costurar as duas laterais e aí costurar o fundo aqui no forro. Bom, tá costurado, então aqui o forro. No fundo, eu deixei uma abertura, tá? Pra gente poder desvirar a peça. Não deixa uma abertura pequena não, tá? Porque senão fica difícil. Mas também não deixa abertura na curva, que depois fica ruim pra fechar. Então, deixa assim na parte que é retinha mesmo. Deixa aqui um tanto, ó, tem um palmo mais ou menos aqui aberto, que é por onde nós vamos desvirar a nossa peça. Então, agora eu vou pegar a bolsa aqui que eu já desvirei, ó, ela já tá do lado certo. Coloquei aqui minha etiqueta. Se você quiser, nessa hora, colocar o estruturador aqui no fundo, pode colocar, passa a cola de contato e coloca o estruturador. Eu vou usar o recouro, tá? Porque eu quero que fique mais estruturadinho aí o fundo. Esse recouro aqui, ele tem lá na Cami Tecidos, eu sempre deixo os meus parceiros aqui na descrição do vídeo, né, o arroba deles, então se quiser entrar em contato tem. Lá no site tem também, tá, mas só que lá na Cami tem outras espessuras, tá? Esse daqui, por exemplo, é um 0,5, tem 0,7 também, tem 0,3, então daí você entra em contato com eles pra saber. Só que eu não vou estruturar agora, eu vou depois que desvirar a peça, daí pela abertura do forro eu vou encaixar o estruturador. Tá bom? Mas se você quiser, já pode fazer isso agora, que fica até mais fácil. Então, eu peguei aqui minha bolsa. Agora, eu vou colocar aqui a bolsa dentro do meu forro. O forro, ele está, ó, tá vendo? Com o avesso pra fora, então a gente não desvira. Coloca aqui. Nessa hora, você já confere se tá certinho aqui as laterais, ó. Tem que colocar lateral com lateral e lateral com lateral, costura com costura. E aí, você vê se tá certinho aqui essa circunferência. Porque agora, nós vamos costurar. Então, de preferência, ó, costura aqui primeiro, essa parte que tem aqui a costura, pra ficar mais bonito. Então, dá uns pontinhos aqui, nas duas pontas, e depois você passa a costura aqui na volta toda. Bom, então agora, como eu falei, eu vou costurar primeiro aqui essa parte que tem as duas costurinhas, para elas ficarem assim bem uma em cima da outra, que fica mais bonito. Vou costurar aqui. Ponto no número 4. Então, eu já prendi esse lado. E agora, eu vou prender o outro lado e já continuo com a costura. Então, vou encaixar aqui, ó. Costura com costura. Se quiser clipar, pode clipar, mas eu acho que não tem muita necessidade não, né? Só confere se as medidas estão certinhas, né? Como eu falei aqui da circunferência, então vê se tá tudo certinho da volta aqui. Estando certinho, é só vir costurando. E daí aqui, a outra ponta também já estando presa, fica mais fácil da gente não errar, né? São detalhes que fazem a diferença na peça. Essas costuras, assim, às vezes a gente acha que as pessoas não percebem, mas a gente percebe, né? Então, quanto mais a gente deixar certinho, melhor. Claro, são peças artesanais, então, assim, alguma coisa às vezes escapa mesmo, mas quanto mais a gente puder caprichar no acabamento, melhor. Então, aqui, ó, já estou terminando aqui de fechar tudo certinho. E aí, nós vamos desvirar essa peça para aquela abertura que foi feita ali no forro. Então, tá aqui a peça costurada. Vou vir aqui na minha abertura
e vou puxar essa peça aqui pra fora. Por isso que eu falei, não precisa deixar uma abertura muito pequena, porque a gente vai ter que fechar mesmo. Então, tanto faz se a abertura é grande ou se é pequena, não importa. Ó, puxo aqui o fundo, que é essa parte que tem vivo, né? Que é a parte mais estruturada, digamos assim, da nossa peça. Se tiver usando um sintético que tenha muita memória, toma cuidado, esquenta, tá? Pra não ter problema. Ó, só vir puxando o forro pra fora, com cuidado. Eu coloquei a minha etiqueta, tá? Antes de fechar. Essa etiqueta aqui, vocês sempre me perguntam de onde que é. Eu comprei essa plaquinha aqui, ó. Eu comprei lá na CRZ Zanetti. E aí eu mandei gravar. Mas eu sei que não é todo lugar que faz, né, gravação. Às vezes tem gente que não sabe onde é. Então, eu indico pra vocês a oficina dos Badulacs, que eles fazem, são nossos parceiros, né? Então, a oficina dos Badulacs faz essas plaquinhas de metal, também de acrílico. Tem vários tipos de etiqueta. Então, entrem lá no Instagram. E eu tenho cupom de desconto. O cupom de desconto é Mariaju, tudo junto e tudo minúsculo. E aí, vocês têm um desconto na hora de comprar a etiqueta de vocês, tá? Super indico. Lugar de qualidade. Então, fica aí a dica pra vocês. Olha só o que eu falei a respeito dessas costuras aqui na lateral, ó. Por que costurar antes? Por isso, ó, pra ficar, tá vendo? Bem certinho aqui, olha só. E aí, agora a gente ajeita. Eu vou agora colocar o meu recouro aqui dentro. Então, como ficou como nós temos aqui uma abertura, aqui. Então, eu vou jogar cola em spray aqui dentro e vou colocar o meu recouro aqui. Vai ser a única parte que eu vou estruturar, porque bolsa sacola não é legal estruturar, porque o legal dela é justamente ficar mais molenguinha, assim, mais, né, molinha. E aí eu vou estruturar então o fundo e vou colocar aqui umas bailarinas, aqui, opcional, se não quiser colocar também não coloca. E aí precisamos passar uma costura aqui de pesponto, para rebater tudo isso daqui. A gente passa uma costura nessa volta toda aqui. Bom, então passei aqui a costura de pesponto, coloquei o meu recouro aqui no fundo, olha só, e coloquei também as bailarinas. Essas bailarinas eu posiciono uma medida de 3 por 3, tá? Então, eu pego a medida aqui, ó, de dentro pra fora, ou melhor, de fora pra dentro e de fora pra dentro, e marco aqui 3 centímetros, e é onde eu coloco as bailarinas. Se não quiser colocar, não coloca, mas dá um charme a mais aí pra peça, né? Agora, a gente precisa fazer a marcação dos furos aonde vai o ilhós, tá? Então, aqui, esse primeiro furo, da metade, ó, da metade aqui da costura pra dentro, ó, eu vou marcar 3 centímetros. Então, aqui eu até fiz um furinho aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, eu fiz um furinho aqui só pra marcar. Então, ó, daqui pra cá, você marca 3. E desse 3 aqui pra dentro, você marca 8 centímetros, tá? Então, vai ficar da costura pra cá 3. E dessa marcação de 3, você marca mais 8 centímetros. Então, são essas duas marcações de furo desse lado. A gente vai fazer 4 furos de cada lado, tá? Vão ser 4 ilhoses de cada lado. E aqui você faz aí a mesma coisa. Daqui, ó, da costura pra dentro 3 e depois mais 8 centímetros a partir da marcação. E atrás, mesma coisa, 3 e do 3 até o 8. E assim a gente vai fazer 4 furos, então, pra poder colocar os ilhoses aqui. Fiz, então, os furos. Eu tenho um furador, mas se você quiser, pode cortar com a tesoura mesmo. O importante é você fazer o furo de acordo com o tamanho do seu ilhós. O ilhós que eu tô usando é esse aqui, é o número 3, tá? Ele é com garra, então ele vem em 2 partes, né? Uma parte pra colocar por dentro, outra por fora. E eu aplico com um balancinho. Até tem uns alicates que servem pra aplicar ilhós, né? Ou então você aplica com o balancinho. Eu já prefiro o balancinho, que eu acho que fica mais fácil, é melhor. E aí, você coloca, então, os ilhoses aqui. E
vai lá no balancinho para apertar. Lembrando que você tem que fazer o furo deixando uma distância aqui da costura da parte de cima, tá? Então, a gente vai fazer o furo, mas o ilhós, ele é maior, né? A borda dele é maior que o furo. Então, tome cuidado para não fazer esse furo muito para cima, porque senão pode acontecer do seu ilhós ficar para fora, tá? Então, sempre quando vocês forem marcar a primeira vez, se não tiver acostumado, marca com o próprio ilhós, coloca ele em cima da bolsa e daí você marca com o lápis, que daí você tem certeza onde você vai aplicar, para não ficar fora aí da sua marcação. E lembrando também que eu estou fazendo com 4 furos, porque é esse modelo de alça que eu vou colocar. Se você for colocar cordão, aí são 6 ilhoses que você coloca aqui na frente. Eu tenho um vídeo no canal em que eu ensino a fazer a bolsa sacola dessa outra forma com o cordão, aquele cordão que puxa. Vou deixar aqui no link para vocês, para depois vocês assistirem, caso não tenha assistido ainda. Então, por isso que eu estou fazendo dessa forma com 4 ilhoses, por conta do modelo dessa bolsa sacola aqui, ser um fechamento um pouco diferente das que a gente costuma ver por aí. Bom, então agora eu vou colocar os ilhoses aqui, vou apertar com o balancinho e aí nós vamos fazer a alça. Bom, agora para a alça de mão, eu cortei aqui uma tira de 70 centímetros por 6, fiz um risco no meio e passei cola de contato. Essa alça de mão ela é um pouquinho diferente, o acabamento dela, mas essa parte nós vamos fazer como uma alça comum. Então, eu vou passar, né, passei a cola de contato e dobro, ó. Vou dobrar ela todinha até aqui a marcaçãozinha do meio, deixo 2 milímetros de distância aqui no meio, porque nós vamos colar, virar e costurar. Dobrei, então aqui no meio, como eu falei, deixei aqui, ó, 2 milímetros, né, de distância aqui. Agora é só dobrar e passar uma costura de cada lado. Costurei, então aqui a alça. Eu falei pra vocês costurarem, fazerem a costura dos 2 lados, mas eu fiz de um lado só, que eu achei que ficou legal assim, pra esse tipo de alça, de um lado só. Mas vocês façam da forma que vocês quiserem, isso daí não altera a funcionalidade da alça, tá? Nesse caso. Então, se quiser fazer uma costura só pode, se não pode fazer as duas. E aí, o que mais que eu preciso para essa alça de mão? Eu tenho aqui 2 recortes, 2 pedaços de sintético de 7 por 16. E eu fiz uma margem aqui de 2 centímetros em todas as laterais, tá? E aí, eu vou passar cola de contato dentro dessa marcação e vou fazer um virado. Eu já tenho um pronto aqui, já fiz aqui o virado, olha só como é que ficou. Porque essa parte aqui, nós vamos dobrar ao meio e nós vamos passar a alça dentro dela para ficar um suporte de mão, para ficar, ó, um lugar para segurar assim a mão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou achar o meio dessa alça aqui. Você pode riscar com um giz ou só fazer uma dobrinha mesmo. E aí, eu vou posicionar este acabamento aqui meio com meio. Vou fazer um risquinho aqui, eu só tô mostrando pra vocês como é que é, mas depois eu vou marcar certinho onde que é o meio. Então, eu vou marcar aqui no meio e vou, olha só, cobrir essa alça aqui. E aí, eu vou passar. Agora sim, eu preciso passar uma costura de cada lado. Eu vou deixar essa alça centralizada, ó. Ela vai ficar aqui no centro, aqui assim, dessa forma. Se quiser colocar uma fitinha dupla face, pode pôr, pra ficar mais fácil. Então, eu vou posicionar aqui, lembrando que é no meio aqui da nossa tira. Então, vocês achem o meio, posiciona ela aqui. E aí, passa uma costura de cada lado, ó. Faz o contorno aqui da alça toda, porque o objetivo dela não é ficar escorregando, tá? É ela ficar fixa. Então, você faz a costura na volta toda, tá? Uma de cada lado e aqui também nas beiradinhas, para que essa alça, ela fique fixa aqui com esse suportezinho aqui de mão. Bom, então, agora aqui, olha só, eu marquei o meio, colei aqui com a fitinha dupla face e vou dobrar. Tá vendo que vai ficar, ó, uma bordinha pro lado de cá e uma bordinha pro lado de cá. Então, agora eu vou costurar. Se quiser colar aqui também pode, tá? É bom ter esse calcador aqui bem fininho na hora de passar essa costura aqui, que vai ser mais fácil, tá? De costurar. E aí, agora a gente contorna aqui, olha só,
esse acabamento aqui da alça. Aqui é só costurar na volta. Como eu falei, costura aqui também, porque eu não quero que essa alça fique deslizando aqui dentro, é pra ela ficar presa aqui, neste acabamento. E passo, então, a costura aqui, neste contorno todo. Aqui, pronto, faço o retrocesso. E ficou assim, olha só, ficou desse jeito. Então, esse suporte aqui de alça deste lado. Agora, eu vou pegar minha bolsa e vou passar essa alça aqui por dentro da bolsa. Então, eu vou passar ela aqui, nos vãozinhos aqui do nosso viés. Não façam uma alça muito grossa, porque senão não vai passar. Eu falei viés não, tá, gente? Ilhosta. Então, a gente passa aqui por dentro dela, desta forma. Essa alcinha minha aqui, ela ficou com 1,5, tá? Por isso que eu cortei ela com 6, pra ela ficar com 1,5. Então, ó, vocês estão vendo que ela passa certinho aqui pelo buraquinho do ilhós. Por isso que não pode fazer ela mais larga do que isso. A não ser que você use um ilhós maior. Então, eu vou passar ela aqui dos dois lados, pra gente poder finalizar ela do outro lado. Passei, então, aqui a alça pelo ilhós. E aí, o que eu vou fazer aqui deste lado? Eu vou unir aqui essas duas pontas com um pedacinho aqui de sintético. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um sintético aqui embaixo, posso até colar com a fita dupla face, que fica mais fácil, e vou passar uma costura aqui, ó. Então, olha só, peguei o pedacinho de sintético e colei aqui as duas pontas. E agora eu vou costurar aqui. Vou passar uma costura agora aqui pra unir as duas pontas. Faço uma costurinha de cada lado. Não precisa mais do que isso, tá? Porque depois a gente vai colocar o acabamento, né? Então, não precisa fazer mais do que isso. Eu vou cortar esse excesso aqui. Isso aqui é só pra unir, tá? Um lado no outro, pra gente poder colocar aquele acabamento no lugar certinho. Agora aqui eu vou colar, como eu fiz, né, do outro lado. Ó, vou colar ela aqui bem no meio. Colo aqui, vou virar. E vou costurar do mesmo jeito que eu costurei do outro lado, em toda a bordinha dela. Bom, então aqui está a nossa bolsa sacola pronta. Olha que linda que fica aqui essa alça de mão, fica bem charmosa. Tem também aqui a alça de ombro. Essa aqui é uma alça comum, tá? Tem vídeo no canal em que eu ensino a fazer alça, caso você não saiba. Coloquei aqui o mosquetão, olha que lindo esse mosquetão, lá da CRZ Zanetti. E aí, é só colocar aqui do lado, ó, prender com o mosquetão. E se quiser usar a bolsa como bolsa de mão, nós temos a alça de mão, ou então a alça aqui de ombro, pra pendurar essa bolsa no ombro. Ficou muito linda, né? Achei que ficou bem legal com essa combinação aqui do preto com o rosa bebê. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, se inscreva no canal, deixa o like. Um beijo e até o próximo vídeo.